Por isso, nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado. Boa tarde, começando mais uma análise internacional aqui na Causa Operária TV. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, rumo aos 100 mil inscritos. Nós que estamos com 61 mil inscritos. Nos ajude a divulgar o canal, se inscreva se você não tiver inscrito ainda. Mas se já for inscrito, compartilhe com seus contatos, seus amigos, para fortalecer a nossa imprensa, o nosso canal Causa Operária TV. Bom, você pode assistir o nosso programa também pela Rádio Causa Operária, que tem o nosso canal no YouTube da rádio, pelo Twitch TV, pelo VK, que é a rede social russa, pelo Twitter, lá no Periscope, e pelas nossas páginas no Facebook. A página do companheiro Rui Costa Pimenta, do Partido da Causa Operária, da Análise Internacional, da Causa Operária TV. Aproveite e curta as nossas páginas no Facebook. E se inscreva também no nosso site, que é o causaoperariatv.com.br. Lá você recebe as notificações de todos os nossos programas ao vivo. Então, imperdível, não deixe de participar de todas as nossas redes sociais. Bom, hoje o tema da análise internacional, que volta depois dessas 2 semanas que nós ficamos na 43ª Universidade de Férias, o tema é Venezuela, qual a posição da esquerda? Com o companheiro Rui. Então, eu vou passar a palavra para o companheiro Rui e depois a gente abre para as perguntas do pessoal da internet e dos companheiros que estão assistindo aqui a análise no Centro Cultural Benjamin Perret. Então, com a palavra o companheiro Rui. Bom, companheiros, questão da Venezuela, nós já abordamos várias vezes aqui, agora nós estamos diante de mais uma tentativa golpista, dessa vez bem mais audaciosa do que as anteriores, com exceção, logicamente, do golpe militar organizado pelos norte-americanos contra o Chávez, né, muitos anos atrás, e também um golpe que é um pouco sui generis, né, porque normalmente os norte-americanos eles organizam o golpe, colocam os seus cúmplices políticos para dar o golpe, com apoio das Forças Armadas e tudo mais, e finalmente os norte-americanos depois aparentemente reconhecem o golpe como se fosse uma coisa que tivesse sido feita por outras pessoas. Nesse caso aqui, nós estamos diante de um golpe que está sendo organizado de maneira aberta, tanto pelo imperialismo norte-americano como pelo imperialismo europeu. O imperialismo europeu aprovou aí um ultimátum absurdo para a Venezuela, no sentido de que a Venezuela teria 8 dias para cumprir determinações da União Europeia. Não se sabe direito por que a Venezuela teria que fazer isso, porque a União Europeia não impõe nada em relação ao regime político, nem mesmo para seus membros, né? Tem havido inúmeras denúncias internacionalmente de que os regimes da Hungria, da Polônia são verdadeiras ditaduras de caráter fascistoide, e elas continuam lá na maior tranquilidade, são inclusive
um dos principais apoios do bloco dominante na União Europeia, que é o bloco conservador, né? Então nós temos um golpe aqui que ele se dá de uma maneira aberta, muito mais de fora do país do que de dentro do país, né? É uma coisa curiosa. Por que acho que a primeira questão é explicar essa situação. Por que nós temos essa situação, que é uma situação muito diferente do que nós estamos acostumados a ver? Nós temos essa situação porque, de um modo geral, a esquerda internacional está neutralizada. Na União Europeia, por exemplo, nós vemos aí, é um sintoma da situação toda, que na linha de frente do golpe contra a Venezuela estão justamente os partidos socialistas, né? Em particular o Partido Socialista Espanhol, um partido muito direitista da esquerda europeia, um partido que sempre esteve na oposição ao chavismo desde o começo, né? Que aparece assim como sendo ponta de lança contra a independência da Venezuela, e de um modo geral, né, o golpe é dado em nome da democracia. Não que isso seja uma novidade, o golpe militar no Brasil e os outros golpes militares na América Latina antigos foram todos dados em nome da democracia, mas essa democracia não tinha nenhum foro de legitimidade na época, né? Tanto que era um golpe militar e tinha acabado totalmente com todos os direitos democráticos e mais, né? Mas agora, né, a imprensa internacional, ela conseguiu estabelecer, em boa parte dos meios esquerdistas, a ideia de que a Venezuela é uma ditadura, que é uma versão logicamente totalmente absurda, né? Porque se a Venezuela fosse uma ditadura, ninguém ia ver esse cidadão, o Guaidó, se autoproclamando presidente da República, e ele continua andando pela rua, né? Se alguém fizesse isso daqui em 1970 no Brasil, ele nunca mais seria encontrado. Essa que é a grande verdade, né? Então é uma versão ridícula. O Chávez foi eleito, o Maduro foi eleito, perdão, não deu nenhum golpe de Estado, nem nada, não subverteu nenhuma lei, não aconteceu absolutamente nada. É uma coisa que é uma criação absurda de determinados meios políticos e da imprensa, que uma boa parte da esquerda concorda. Porque se não fosse assim, né, e a pressão no interior dos países da União Europeia, dos Estados Unidos, seria grande demais para que o golpe pudesse ser dado de uma maneira tão escancarada, né? Essa é uma explicação. Nós já assinalamos aqui várias vezes que a política da esquerda mundial é uma política primeiro, já há algumas décadas, é uma política de completa defesa da chamada democracia imperialista, né? A esquerda se converteu de socialista, né? Seja pelos fatos, seja em palavra, seja com a ideologia, a metodologia A, B ou C, a esquerda passou de ser socialista para ser democrática. Então, tudo que o imperialismo fala de democracia afeta profundamente essa esquerda integrada ao regime político burguês nacional e internacional, né? Por isso nós vemos aí uma boa parte da esquerda, não vamos falar disso daí, é um tema importante. Em segundo lugar, né, à medida que a crise capitalista aumenta e que o regime político burguês se vê pressionado pelas massas de um lado e pela extrema-direita do outro,
a esquerda acaba adotando uma posição, sendo pressionada a adotar uma posição de defesa da chamada democracia imperialista, como nós vimos na França, onde nenhum dos agrupamentos de esquerda teve a capacidade de levantar a palavra de ordem fora Macron, que era uma palavra de ordem que estava nas ruas. Então nós temos aqui dois fenômenos que estão se expressando com uma extraordinária intensidade, né, nessa questão da Venezuela. Isso, logicamente, que tem como é que se diz? Expõe características fundamentais da situação política, né? Em primeiro lugar, a característica fundamental, que é a de que existe um acirramento muito grande, uma polarização muito grande da luta de classes em uma escala internacional. E o caso da Venezuela é esse acirramento, né? O que leva a esquerda a adotar uma posição, uma boa parte da esquerda a adotar uma posição ou abertamente pró-imperialista ou de neutralidade, né? É uma coisa, um sinal bastante significativo, né, da evolução da situação política. Vocês vejam, isso aqui é um outro dado muito significativo, né, que a gente tem que falar aqui. Vai descontentar muita gente vai ficar chateada pela colocação que nós vamos fazer, mas aparece aí como grande personagem para intervir na crise, ou pelo menos não como grande personagem, mas como uma personalidade que se alça aí para intervir na crise, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Mujica, cinicamente, declarou que ele acha que na Venezuela deveria haver um diálogo, né? Só que ele já tem uma ideia de qual deveria ser o resultado do diálogo. Então, a gente podia até pular a parte do diálogo. O diálogo levaria à convocação de novas eleições. As eleições seriam controladas não pelo povo da Venezuela, nem pelo governo da Venezuela, mas pela ONU, né? Fiscalizada por todo mundo, e o resultado que sair daí seria acatado por todos. Quer dizer, o que ele está dizendo, na verdade, é o seguinte: destituição do atual presidente da Venezuela e abrir caminho para que o golpe se imponha de maneira aparentemente legal e pacífica, tá? Quer dizer, o que ele está pedindo é a capitulação total do movimento chavista e do povo venezuelano diante da pressão do imperialismo. Por que deveria haver novas eleições na Venezuela? Porque o Trump quer novas eleições na Venezuela. Porque o Macron quer novas eleições na Venezuela. Porque a Merkel quer novas eleições na Venezuela. Essa é a única explicação, o único motivo, né? Já houve eleições, o Maduro ganhou as eleições, agora tomou posse, só que, como não gostam dele, então isso aí é justificativa suficiente para ter novas eleições. É a tentativa de impor um golpe de Estado da maneira mais disfarçada possível. Essa declaração do Mujica ela é interessante porque o Mujica ele é tido por muita gente como um dos elementos mais esquerdistas da América Latina, o que é uma falsificação da realidade, né? O governo uruguaio, na realidade, ele se encontra no polo extremo oposto, no que diz respeito à esquerda, do governo da Venezuela e o governo da Bolívia, né? Esse governo uruguaio é um dos governos mais direitistas, mais abertamente pró-imperialistas que nós temos na América Latina. Mas como fizeram a fama do Mujica, existe toda essa tendência hiperdemagógica da esquerda, né, de mostrar o cidadão lá de chinelo, como se você usar chinelo, usar sapato, usar coturno, usar sapato de balé fizesse alguma diferença na política que você vai levar, né? Aí mostra que ele tem um Fusca, então é aquele negócio da campanha
contra a corrupção, o homem simples, né? Nós devemos levar em consideração também, que é muito importante, que recentemente foram feitos 2 filmes sobre a vida do Mujica, mostrando como ele sofreu na época da ditadura uruguaia, que ele foi preso, teria sido torturado, etc. e tal. Então, quer dizer, é a criação de um árbitro, né? Principalmente depois que o governo PT foi derrubado e que o Lula se encontra na cadeia, aparece o Mujica aí para servir como árbitro, né? A diferença entre o Mujica e o PT que a gente pode apontar uma série de características oportunistas da sua política, é que o PT sempre apoiou a Venezuela e até agora apoia a Venezuela. Enquanto que o Mujica não é o caso. Ele entra na história como um esquerdista que se movimenta em favor da política do imperialismo, né? Isso aí mostra, né, a inclinação política da esquerda, de uma boa parte da esquerda, para adotar uma posição de tipo direitista, né? Então, nós estamos vendo aqui que com os golpes de Estado, que derrubaram aí vários governos nacionalistas, né, da esquerda, existe todo um esforço para criar uma esquerda que esteja ao gosto do imperialismo internacional, que seja uma espécie de social-democracia europeia na América Latina, né? E o Mujica é um representante disso. Então, é muito importante, né, prestar atenção nesse posicionamento político, que passa um pouco despercebido no meio da crise, acontece 1 milhão de coisas e as pessoas deixam escapar esse problema, né? Bom, sobre a própria proposta de negociação e diálogo, isso é uma proposta cínica, né? O governo da Venezuela rejeitou qualquer coisa nesse sentido e, óbvio, seria uma desmoralização muito grande você chegar lá e falar, não, tudo bem, nós elegemos o presidente, ganhamos as eleições, nós temos a maioria do povo e tal, mas agora vamos dialogar para reverter todo esse processo e entregar o poder para pessoas que visivelmente foram compradas pelo imperialismo para atuar na Venezuela. O motivo disso, né, nem precisaria ser dito aqui, porque é totalmente evidente, é que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo e tem a maior reserva de ouro do mundo. Então, só isso daí já explicaria o interesse na Venezuela. Nas redes sociais tem muita piada sobre isso, né? Mostram um famélico lá da África e falam, por que o Trump não dá ajuda humanitária aqui, né? Aí eu falo, não tem ouro, não tem petróleo e tal. É uma coisa mais do que escancarada de qual é o interesse. Os próprios membros do governo norte-americano falaram isso, que o problema são os negócios, etc. e tal. Bom, uma outra coisa importante que muita gente que quer se colocar de maneira neutra na questão não leva em consideração é que a Venezuela, da mesma maneira que Cuba está sofrendo um duro embargo econômico, que é uma tentativa de levar o país ao caos, né? É uma coisa que se tornou habitual na política internacional, principalmente da parte dos Estados Unidos, mas é um crime de lesa humanidade, né? Porque o embargo econômico não tem nada a ver com nenhum governo. O embargo econômico, ele afeta diretamente, é um ataque direto contra a população. Tendo embargo econômico, você não recebe uma série de coisas que são essenciais para a vida da população. O embargo econômico norte-americano no Iraque, da primeira vez, antes da ocupação do Iraque, depois da primeira guerra do Golfo, teria, segundo várias organizações fizeram um levantamento, matado cerca de 1 milhão de crianças. Quer dizer, que é uma política de genocídio, uma política criminosa, né? E a gente vê, né, eu acabei de ler uma matéria aqui de um
de um esquerdista, de uma organização esquerdista venezuelana que fala assim, nós estamos passando fome aqui. Tem muita gente que fala que de lá mesmo, né, que esteve na Venezuela, fala que não tem nada a ver, que ninguém está passando fome, nada. Mas, enfim, ele fala, nós estamos passando fome, mas não denuncia o embargo norte-americano. Seria culpa do governo que o povo está passando fome. Seria como se você tivesse um governo, né, que no meio de um desemprego de mais de 15 milhões de pessoas, começasse a cortar o bolso da família. É assim que o governo Maduro é retratado. Quando, na verdade, todo mundo sabe que na Venezuela, uma boa parte do orçamento nacional é dedicado justamente a programas sociais. Então, quer dizer, a esquerda entra no jogo de falsificação e não denuncia tudo o que está acontecendo. O país está sendo sabotado, né? Uma coisa que a gente deve dizer, também é uma coisa óbvia, mas muita gente não leva em consideração, é que o país está todo infiltrado por agentes do imperialismo para promover a desestabilização do governo, como eles já fizeram em diversas oportunidades, né? Seria uma ingenuidade a gente acreditar outra coisa. Todo mundo sabe que os movimentos estudantis que se levantaram contra o Maduro são financiados pela USAID, né? Uma organização que o mínimo que a gente pode dizer dela é que é uma organização criminosa internacional, foi responsável por uma política de liquidação do ensino superior no Brasil, na época da ditadura militar brasileira, e é uma organização que serve para financiar movimentos em favor do interesse do imperialismo em vários países, né? Teve participação ativa em vários golpes que aconteceram na América Latina. Então, nós temos todo um complô, toda uma situação que não deixaria dúvida nenhuma pessoa normal sobre o que está acontecendo na Venezuela. Bom, mesmo assim, o que a gente vê é uma posição abrangente, né? Eu diria, não é total, nem seria majoritário do ponto de vista das pessoas que seguem essa posição, mas é a posição de várias forças políticas, particularmente a gente vê isso no Brasil, contra o governo Maduro, né? Então nós temos aí, por exemplo, nós tivemos aí, quando o Maduro tomou posse, quando o golpe já estava em pleno andamento, né? Houve toda uma polêmica porque a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, foi representar o PT na posse do Maduro, né? Aí a família Genro, né, pai e filha, se lançaram contra essa presença lá. O que é uma posição abertamente golpista e abertamente defesa do imperialismo. Porque significa o seguinte, você não deve ir porque tem que isolar o governo, para que ele possa ser derrubado pelo Trump. O Tarso Genro declarou isso aí, a Luciana Genro declarou isso daí, outros setores, esses governadores direitistas do PT, também falaram que não era mais apropriado, ou Fernando Haddad, que é o expoente dessa ala direita, falou a mesma coisa, né? E isso daí serviu, inclusive, não sei direito porquê, né, para paralisar até certo ponto a iniciativa do próprio PT na defesa da Venezuela. Depois nós vemos aqui que o PDT, que é ligado à chamada Segunda Internacional, porque esse nome é falso, né? A Segunda Internacional existiu muito tempo atrás. Depois da guerra se criou uma outra organização internacional dos países socialistas, que não é a Segunda Internacional, mas é uma organização consultiva de partidos socialistas aí, da qual participam partidos que não têm nada a ver com o socialismo, como é o caso do próprio PDT, né? O Ciro Gomes participou da reunião onde foi condenado o governo Maduro. Então a gente vê que é uma ampla frente única, né, no sentido de isolar o governo. Essa frente única não pode ser considerada como acidental, não pode ser considerada como sendo uma posição de momento, mas deve ser encarada como aquilo que ela é mesmo, que é que existe uma
um bloco político, né, alinhado em torno das posições do imperialismo, que pega setores do PT, pega o PDT, né, certamente pega todos os demais partidos burgueses no Brasil, inclusive alguns que as pessoas temem dizer que é de esquerda, como é o caso do PSB, mas não tem nada a ver, né. Isso daí forma uma ampla coligação. É importante notar que a própria força sindical, né, uma pseudo-central sindical, que foi fazer um ato em frente à Embaixada da Venezuela porque o povo está morrendo de fome. No Brasil, eles não se preocuparam de dar o golpe, né, participar ativamente do golpe, que derrubou o governo PT, sabendo que o governo que viria era um governo de fome. Mas com relação ao povo da Venezuela, aparentemente eles têm outro tipo de sentimento, né? O brasileiro, eles podem deixar morrer de fome, mas os venezuelanos, não, né? São essas coisas estranhas. A presença da força sindical nesse movimento, né? Movimento que engloba toda a direita nacional, logicamente, ela é a demonstração de que a burguesia, um setor importante da burguesia brasileira está, juntamente com o imperialismo, investindo na derrubada do governo da Venezuela, porque a força sindical só faz esses atos aí a mando da Fiesp ou de outros agrupamentos empresariais, né? Então, se eles decidiram convocar a força sindical para dar uma aparência popular à iniciativa golpista no Brasil, isso aí revela a abrangência da articulação contra a Venezuela. Aí nós temos, além disso daí, os grupos de esquerda, que são mais ou menos fora da realidade, né? Mas que mantém essa posição de ataque à Venezuela. Um caso que a gente cita sempre, né? Já está ficando até meio chato, é o PSTU. O PSTU, diante da intervenção imperialista na Venezuela, tirou a seguinte posição: não é intervenção imperialista fora Maduro. Quer dizer, é uma coisa estranha, porque a intervenção imperialista é para realizar o fora Maduro. Aí eles não são favoráveis à intervenção imperialista, mas são favoráveis a que os objetivos da intervenção imperialista sejam realizados, né? Fica até a dúvida, se eles são favoráveis a que os objetivos sejam realizados, por que eles já não fazem uma aliança aberta com o imperialismo? É só por um problema de aparência. Eles não querem aparecer do lado do Trump, porque eles têm a mesma posição, é ou não é? Se, por exemplo, vamos supor, o imperialismo decidisse interditar o canal do Panamá, qual seria a vantagem da palavra de ordem? Fora o imperialismo, interdição do canal do Panamá. É uma besteira, né? Eles nem se dão conta mais do que eles falam na tentativa assim, de manter uma posição que é uma posição ultradireitista, uma posição abertamente imperialista, né? Eu vi até de outros grupos menores tentativas de análise que mostravam que, na verdade, os norte-americanos não vão invadir a Venezuela, né? Outros acham o seguinte, que, assim como o PSTU expressou de uma maneira bizarra, né, o problema, o pessoal acha o seguinte, que eles podem ficar contra o imperialismo e, ao mesmo tempo, não defender a permanência do governo da Venezuela. Mas se justamente a ação toda é para derrubar o governo, então não faz sentido, né? Você fala, bom, deixa que aconteça qualquer coisa. Se o governo é ruim e o objetivo é derrubar esse governo, deixa derrubar o governo. Se a pessoa fala, como eu já vi outras pessoas falarem, que teria que derrubar o governo, mas não pode dar o poder na mão do imperialismo, então essa política não faz sentido nenhum, porque a derrubada do governo seria para o futuro relativamente distante. Primeiro você tem que derrotar o imperialismo e tudo mais, para depois ver se colocaria o problema da derrubada do governo por um movimento popular revolucionário, socialista, sei lá o quê, né? Quer dizer,
no fundo, o que nós temos aqui é uma esquerda pequeno-burguesa que é arrastada assim, com muita facilidade para as posições imperialistas, porque eles não têm critério social, né? Quer dizer, a luta de interesses sociais entre o nacionalismo venezuelano e o imperialismo, eles não têm esse critério, e eles se apegam a formalidades, o problema da democracia, e mesmo do ponto de vista das formalidades, eles acabam adotando uma posição que é uma verdadeira falsificação, porque do que é que o governo Maduro seria acusado do ponto de vista da democracia, né? Eu vi um grupo aí falar o seguinte, que há uma intensa repressão na Venezuela. Não tem cabimento isso aí. Ninguém que tem um pouco de experiência consegue ver essa intensa repressão, né? Pelo contrário, um governo mais decidido do ponto de vista político já teria botado um monte de gente na cadeia, porque como é possível que você permita a tentativa escancarada de golpe apoiada por forças estrangeiras que confiscaram dinheiro da Venezuela no exterior, né? Falaram que vão passar o dinheiro da Venezuela para esse outro governo, já devia estar todo mundo na cadeia. Esse seria o normal, né? É importante que se diga, porque aqui fica aquele negócio, né? Não, a democracia tem que usar a flor, enquanto que os norte-americanos estão preparados a usar qualquer coisa contra eles, né? Então, não faz sentido, né, essa questão da democracia. Bom, para concluir, eu acho que nós teríamos que comentar duas coisas aqui que são importantes. Primeiro é que, aparentemente, né, toda a operação, toda essa pressão, que é uma grande operação política do imperialismo, né, é uma operação um tanto quanto desesperada do imperialismo, né? Nesse momento aqui, não se tem a impressão de que o governo Maduro esteja se decompondo, nem nada parecido. A impressão que se tem é que ele está firme, as manifestações a favor do governo são maiores que as manifestações contra o governo na Venezuela. Eu tinha essa impressão pelas fotografias, mas eu vi o depoimento de um jornalista chileno que está na Venezuela que fala a mesma coisa. Então, dá a impressão de que o governo tem condições de resistir a essa investida. A intervenção militar é complicada. Nós vimos aqui a declaração do nosso democrático vice-presidente, o general Mourão, que falou que o Brasil não vai intervir na Venezuela. Porque explicou, né? Explicou de uma maneira bem objetiva. Eu concordo com a explicação dele. Ele explicou de uma maneira bem objetiva. Esse tipo de coisa a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. O que é a grande verdade, né? É uma aventura política para o Brasil e para outros países também, logicamente. Isso daí, né, segundo a conclusão, torna mais importante ainda que seja organizado um amplo movimento de defesa da Venezuela em toda a América Latina e no mundo, internacionalmente, mas particularmente aqui no Brasil. Nesse sentido, né, uma notícia positiva é que uma reunião recente da Frente Brasil Popular decidiu convocar para o dia 8 de fevereiro, semana que vem, atos em todo o país, nos consulados e na embaixada da Venezuela, em defesa da Venezuela contra o imperialismo. É necessário fazer uma ampla campanha, fazer com que esses atos sejam os mais amplos possível, né, que se mobilize abertamente a população, a esquerda brasileira, contra a intervenção imperialista, tendo em conta, né, que a derrota da Venezuela é uma vitória do bloco Jair Bolsonaro-Trump, né?
ou Jair Bolsonaro e imperialismo, porque não é o Trump que tem, o único que tem interesse na questão da Venezuela, é todo o imperialismo, o Partido Democrático e tudo mais, né? Levando em consideração que esse bloco, ele conta no Brasil com o apoio de várias pessoas que se dizem de esquerda, que nem perceberam, né, que ao atacar o governo da Venezuela, eles estão fazendo uma frente única, aberta, escancarada com o Jair Bolsonaro, que eles mesmos, em algum momento, chegaram a declarar como governo fascista. Depois foram lá dar boa sorte para ele, desejar sucesso, etc. e tal. Aí é que é por isso que eles estão apoiando a Venezuela, porque eles querem ver o sucesso do governo Bolsonaro, né? Pelo menos aqui é uma coisa rara, né? Nós encontramos um pouquinho de coerência na colocação. Então, nós queremos aproveitar para chamar todas as pessoas, toda a esquerda, todas as pessoas que nos acompanham, para não só comparecer aos atos em todas as cidades onde haja consulados da Venezuela e onde não haja também, que sejam realizados atos e que todo mundo colabore na convocação desses atos. Bom, a gente vai abrir para as perguntas. Queria reforçar para você se inscrever no nosso canal da Causa Operária TV, rumo aos 100 mil inscritos. Se inscreva e compartilhe também com seus amigos para fortalecer o nosso canal. Vou ler algumas perguntas da internet, depois eu passo para os companheiros que queiram fazer perguntas aqui. Antes, agradecer o superchat do Ernesto Abdala Filho e do Diego Santos. Muito obrigado pelo superchat. Contribua com a gente no superchat e na vaquinha para fortalecer nosso canal. A primeira pergunta é do Irlan Iglesias. Ele pergunta, será que o Maduro resiste? Eu acho que sim. Rui, o que o Maduro tem que fazer para resistir e vencer? O problema aqui é justamente o caráter social e político da coisa, não é um problema puramente militar. Então, se o povo apoiar o governo, se o povo se colocar contra o imperialismo, é a chave da vitória. O que deveria ser feito na Venezuela, que é a nossa principal questão em relação ao governo Maduro, nossa principal crítica, é a expropriação de toda a burguesia que está sabotando o país. Já deveria ter sido feito isso aí. Todos os grupos que estão impulsionando a carestia, que estão impulsionando o desabastecimento do país, todo mundo que está colaborando com o imperialismo já deveria ter tido seus bens confiscados por uma necessidade política, né? Isso sem falar em que eles deveriam atacar mais duramente os agentes do imperialismo dentro do país, como é o caso desse Guaidó, né? Eles têm uma política que é uma política de contemporização, né, com o imperialismo, e que é uma política errada, porque ela deixa as amplas massas do país inseguras. Não, o pessoal não vê que o governo está disposto a agir com firmeza, isso aí dificulta. Se o governo mostrar que ele está disposto a ir até o fim, agir com firmeza, então isso daí mobilizaria os trabalhadores para defender o governo. Tem uma pergunta que... É uma questão chave, na verdade, né? Tem uma pergunta justamente do Mário Aires Ferreira Lima, que ele pergunta por que os chavistas ainda não expropriaram de vez a classe burguesa e não fizeram uma revolução de caráter marxista. Porque o motivo é muito claro, porque o chavismo ele é composto de setores dos trabalhadores, da classe média e da burguesia também. E depois o pessoal tem medo, né, de adotar essa medida, de expropriar a burguesia, e eles acham que a reação imperialista seria muito mais... Precisa ver também o que dizem os aliados, né? Por exemplo, a Rússia, que apoia a Venezuela, pode ter colocado um veto aí aos ataques à propriedade privada, vai saber. Ninguém sabe, né? Não apareceu nada. Mas, seja como for, não é uma política correta.
Mais uma aqui, depois eu passo para cá. Ernesto Abdala Filho pergunta: por que a Itália fascistoide não ataca a Venezuela como o faz a comunidade europeia? Bom, eu não vi qual que, exatamente que é a posição do governo italiano, mas a direita italiana, a direita europeia, uma boa parte dela, ela é aliada do Trump, ela é aliada do Putin. Putin é uma das complexidades da política internacional, o que leva muita gente a atacar o Putin por motivos ideológicos e acaba se colocando do lado do imperialismo. São 3 perguntas, mas são curtas. A primeira é a seguinte: você falou sobre o problema da expropriação da burguesia e se colocar contra os setores da burguesia que apoiam a sabotagem econômica e a carestia. Mas qual que é o caráter da burguesia nacional venezuelana? Ela está a favor do governo Maduro, ela está contra, ela está dividida? E se daria para a gente dizer que o governo já é aquele fantasma da Frente Popular, que ele já não é bem foi uma Frente Popular sem a burguesia. Em segundo lugar, eu queria entender qual que é o caráter da situação, como é que a gente poderia dizer qual que é a situação do proletariado venezuelano nesse momento? A gente considera que está num refluxo total, se está num ascenso, se está a situação poderia chegar a ser pré-revolucionária no futuro próximo? Qual que exatamente é essa situação do ponto de vista da luta pelo poder? E, para concluir, se a palavra de ordem a gente está naquela fase de que a expropriação da burguesia é inviável do ponto de vista da cúpula chavista, ou se a gente está naquela etapa da Revolução Russa em que, por exemplo, Lenin falava que os socialistas revolucionários e os mencheviques tomem o poder, colocando a questão para os chavistas como uma questão para ser feita. Bom, o problema é o seguinte: aparentemente a presença da burguesia no governo chavista é pequena, ela não é significativa. Os grandes capitalistas da Venezuela são aliados do imperialismo. Tanto que há muito ataque contra o governo da Venezuela de dentro do país. De onde que vem essa posição? Que é uma oposição que não é nem um pouquinho popular. Então, esse é uma questão chave, né? Mas acontece que a cúpula venezuelana, né, como aconteceu já antes, não se decide a tomar essa medida e nem vai se decidir, né? Se a gente tomar como exemplo o que aconteceu na Revolução Cubana, nós vamos ter que, só se houver se a crise se aprofundar e as massas, principalmente as massas operárias, entrarem em ação, é que uma ala do chavismo seria forçada a tomar medidas mais duras contra os capitalistas, né? Então teria que ver. É possível, né? Porque nós estamos vendo aí o chavismo está buscando incorporar nas milícias chavistas cerca de 2 milhões de pessoas. Isso daí é um barril de pólvora. Por mais que haja uma disciplina militar, etc. e tal, é muita gente. E se essas pessoas aí, sob a pressão dos acontecimentos, começam a evoluir para a esquerda e fazer exigências, o governo ficaria muito pressionado. Então, acho que a gente teria que acompanhar esses acontecimentos. Uma questão que é complicada é você não poder ver de perto, né? Se fosse no Brasil, por exemplo, a gente saberia com muito mais clareza o que está acontecendo do que olhando a Venezuela. A gente não pode ter a pretensão de realmente saber o que está acontecendo na situação política sem observar o que está acontecendo no meio do povo, qual é a opinião e tal. Eu acredito que qualquer incidente mais duro nessa crise pode levar a uma evolução muito brusca à esquerda, né?
Bom, com relação à classe operária venezuelana, nós temos, primeiro, o que acontece em todos os países da América Latina e do mundo, que é que a classe operária está numa situação de refluxo. O mercado é desfavorável, etc. e tal. Segundo, sob um governo de reformas sociais, a classe operária tende a ficar a agir de acordo com esse governo, ou não agir. Né? Porque o governo ele põe um amortecedor na situação. O povo não está passando fome, etc. e tal. Então, o pessoal tende a ficar naquela posição. Se o chavismo não estiver procurando mobilizar efetivamente o povo contra o imperialismo, e mais ainda a classe operária vai ficar numa posição de expectativa. Né? Agora, é lógico, é o tal negócio, depende dos acontecimentos. Os acontecimentos podem precipitar a classe operária ocupar um papel de primeiro plano na situação da Venezuela. Sobre a questão que o pessoal tome o poder, o problema é o seguinte, né? Na Venezuela, o chavismo ele não atua sob a pressão direta da classe operária da Venezuela, que está paralisada. Então essa palavra de ordem perde um pouco o sentido, né? Por exemplo, se nós estivéssemos na Venezuela, nós iríamos exigir medidas mais duras na luta contra o imperialismo. Simplesmente isso. Armamento imediato da população, né? Organização da defesa popular nos bairros, confisco de controle dos trabalhadores sob as empresas capitalistas. O controle entendido aqui como uma fiscalização, né, por uma comissão de trabalhadores sobre as empresas capitalistas para ver quem que está especulando com a situação da economia e para ver quem é que está trabalhando ativamente para sabotar a economia. E confisco das empresas em que se demonstrar que isso está acontecendo. Né? Então, quer dizer, nós teríamos um programa nesse sentido. Que eu acho que é o programa que, nesse momento, ajudaria a impulsionar. Né? Não a intervenção imperialista. Não acho que você pode levantar uma palavra de ordem. Qualquer palavra de ordem que vise a mudança do governo nesse momento, nas condições em que estão dadas, é uma palavra de ordem a favor da intervenção imperialista. A não ser que a classe operária tivesse condições lá de mudar o governo para a esquerda, a palavra de ordem não tem sentido nenhum. Mesmo cenário cubano, por exemplo, que a transformação do governo burguês em um governo socialista seria, nesse momento, fora de questão por falta de pressão das massas. Em Cuba, o que aconteceu foi que a ala burguesa do governo foi expulsa pela pressão das massas operárias e da pressão do exército rebelde, que agia como uma espécie de soviete na situação cubana. Então, esse daí era um fator determinante, porque em Cuba você tinha uma revolução operária em marcha, isso era uma coisa muito marcante. Toda a cúpula cubana atuava sob a pressão da revolução e procurava acompanhar a situação da revolução. À medida que o imperialismo começou a sabotar Cuba, como estão fazendo agora na Venezuela, é muito parecido um processo e outro. Tirando-se, logicamente, a questão da revolução armada e tal. Quando o imperialismo começou a sabotar a economia cubana, a pressão contra a direita do governo ficou insustentável e a ala castrista se deslocou para a esquerda. E quando eles tentaram invadir o país, que se deu na questão na Baía dos Porcos, né, a mobilização popular foi geral e o castrismo percebeu que a única defesa era expropriar o capital. Daí o Fidel Castro faz aquele famoso discurso dizendo que Cuba é um país socialista. Acabou a propriedade privada e tal. Mas veja só,
A Revolução foi vitoriosa no começo de 1959. Isso daí só veio acontecer em 1961, 2 anos depois. Todo um processo político. Isso no meio de uma revolução, né? É importante levar em consideração isso aí. Agora, uma intervenção militar poderia precipitar os acontecimentos, né? Se houver a intervenção, você vai ter que enfrentar militarmente o imperialismo. Não vai ter jeito. Por exemplo, em Cuba, o que eles fizeram foi assim, todo mundo que tivesse lá, conseguisse ficar de pé e tivesse 2 braços, o cara foi mandado para defender o país ali em algum lugar. Né? Eu li um romance um romance do Alejo Carpentier que ele conta um pouco a história, né? Então tem um cidadão que participou da Guerra Civil Espanhola. Então vem um militar do exército rebelde, né? Fala: você sabe atirar? Fala: sei, eu estive na Guerra Civil Espanhola. Toma esse rifle e vai lá lutar contra o imperialismo. Aí o cara ia. A mobilização foi geral da população. Isso tende a acontecer, né? Precisaria ver bem o caráter da propaganda chavista, como é que a população reage, o negócio todo, né? Aparentemente é uma mobilização grande com vistas à intervenção militar norte-americana, né? Tem vários atos das Forças Armadas, o Maduro falando, as milícias, né? De uniforme, todo aquele negócio todo. Agora precisa ver como é que isso aí está se dando nos bairros e tudo mais. Por exemplo, se começar a ter uma intervenção militar, por exemplo, veja o funcionamento da coisa, que é muito importante. Se começar a ter uma intervenção militar, você tem, vamos pegar um ponto bem claro, você tem a imprensa venezuelana. Lógico que a imprensa vai moderar, porque, né? Mas quando a coisa chega num ponto de acirramento desse, o pessoal está muito mais perto do que o normal. E alguém vai chegar e falar: vamos ocupar esse jornal aí, né? Vamos ocupar essa rede de televisão e vamos colocar isso aí a serviço da luta contra a intervenção. Não é um pensamento direto, lógico? Quer dizer, os acontecimentos começam a se desenvolver assim. A não ser que haja o estado de espírito do chavista seja muito baixo. Não dá essa impressão, né? Olhando daqui. Seria diferente do Iraque, por exemplo? Seria diferente do Iraque. No Iraque, o governo não queria reagir à invasão norte-americana. Não tinha condições mais. Está muito desmoralizado, né? E aqui os norte-americanos têm um problema, né? Porque ninguém fala disso daí, mas é um problema prático. A ocupação do Iraque, ela foi precedida de um intenso bombardeio, que é uma outra atividade criminosa dos norte-americanos, bombardear o país em todos os lugares. Muita gente não entende disso e não sabe o seguinte: a função do bombardeio não é tanto você destruir determinadas coisas que são importantes para a invasão. Tem isso aí. O bombardeio é muito desmoralizante. Você imagina um cidadão escondido lá num porão e a bomba caindo em cima. As bombas têm um barulho, né? Inacreditável. Muito maior do que a gente está acostumado a ver em qualquer coisa. Você imagina a pessoa passar um mês e meio, 2 meses debaixo daquele negócio, o mundo tremendo, aquele barulho e tal. Você fica com problema nos nervos até do ponto de vista físico. Então, a hora que você invade, o pessoal já está semi-desmoralizado, né? O governo não tinha firmeza, o governo Saddam Hussein, para enfrentar o imperialismo, estava com medo. Bom, o que acontece? Bombardeio na Venezuela, isso daí é uma coisa muito perigosa, né? Você vai bombardear a Venezuela porque o presidente eleito, você acha que ele não foi bem eleito. Isso com toda a população
latino-americana sendo contra os norte-americanos nessas coisas. Então você vê que eles vão ter que... Eles teriam que fazer uma intervenção militar sem bombardeio. É complicado, aí fica muito complicado, não é? Você tem que bombardear na hora que invade para destruir alvos militares, essa coisa toda, assustar mostrar maior poder de fogo com o exército. Isso sem falar que as últimas notícias falam que os russos colocaram as famosas baterias antiaéreas russas que derrubam até mosquito no ar. Então, é um mundo complicado, né? O enfraquecimento do imperialismo é muito grande, né? Um pedaço da minha pergunta já foi comida aqui do Dom Jorge, no caso do Iraque, mas ainda procede. Do ponto de vista do imperialismo, além do ouro e além do petróleo, a necessidade constante deles criarem um inimigo externo para poder manter o show. E assim, o Trump é um paspalhão, então ele tem problemas internos. E aí sempre quando o sujeito tem problemas internos, o entorno dele busca algo externo para manter o show business lá, a CNN e tal, a Fox News, distraída para algo externo. Como é mais complicado brigar com cachorro grande, China, Rússia, então eles ficam procurando um Gaddafi, um Saddam Hussein para bater. Aí o João Jorge comeu metade da minha pergunta, que era o lance do Iraque, mas ainda procede, porque o sentimento anti-americano dos árabes é parecido com o sentimento anti-americano dos latino-americanos. Então, nesse aspecto, o Maduro podia ser um Saddam Hussein e o deslocamento do interesse do imperialismo, Theresa May, Macron incluídos, do Oriente Médio para a América do Sul começou, junto com petróleo e ouro. Então, eu acho que a gente tem que colocar as coisas numa perspectiva correta. Eu acho que eles criam o inimigo do momento, né? Embora a gente deva considerar o seguinte: o inimigo favorito deles é o comunismo, a esquerda, né? Que é a tendência geral do imperialismo, que é uma tendência, inclusive, de tipo fascista do imperialismo. Aí, logicamente, que quando eles têm que enfrentar um problema de política externa, porque a questão venezuelana para os Estados Unidos é uma questão colonial. Como tratar lá uma colônia que está se insubordinando contra o poder imperial. Aí, logicamente, que eles procuram, né, apresentar o inimigo na pior luz possível, né? Nesse caso aqui, eles se saíram com um negócio totalmente fajuto, que é o negócio da democracia, até porque o Trump não tem autoridade para falar em democracia, menos o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro está falando que vai restabelecer a democracia na Venezuela, mas ele não é a favor da tortura, não era a favor da ditadura, do genocídio, tudo. Nem faz sentido, né? Eu acho, pode parecer, veja só, isso aqui tem a ver com o resto da pergunta sobre o Iraque. Pode parecer que isso aí não vira nada, mas não é verdade. Isso aí tem um desgaste enorme. Por exemplo, esses setores do PT que se colocaram do lado do golpe imperialista na Venezuela, tipo Tarso Genro, por que ele não fala abertamente a favor? Porque ele tem medo. O Ciro Gomes, eu não vi a declaração, eu procurei na internet, não vi a declaração dele a favor do imperialismo, que já é significativo, né? A impressão que dá é que ele está agindo contra, mas não quer falar abertamente que ele é contra. Mas tudo que ele fez até agora está provocando uma deterioração da posição política dele, muito acentuada. Não é?
Então, a gente tem que levar em consideração, porque num dado momento isso aí se transforma numa crise medonha. Se na Venezuela, se a questão da Venezuela acabar provocando no Brasil uma acentuação da polarização política entre esquerda e direita, entre o governo extrema-direita e o povo, é uma derrota. E nos outros países também. E logicamente que isso pode acontecer nos outros países, mas eu acho que o Brasil é mais suscetível, né? Porque no Brasil você tem um partido, que é o PT, um partido que teve 47 milhões de votos, em condições de fraude, que, tudo bem, o pessoal tem uma ala que quer apoiar o Trump, mas o partido está contra, o partido não consegue ficar a favor do Trump. O partido se desmancha se ficar a favor do Trump. Então, por exemplo, ninguém estava querendo fazer nada, isso era muito patente, né? A gente viu isso daí. Agora já tem um acordo para chamar atos em todo o país em favor da Venezuela. Alguém pode falar assim, mas é muito pouco, mas já é um deslocamento à esquerda. Então, por exemplo, nós aqui, todo mundo que quer efetivamente combater a posição do imperialismo, tem que se aproveitar dessa situação e impulsionar a fundo a luta contra o imperialismo. No Iraque, isso daí produziu uma série de problemas. O maior dos quais foi a própria derrota dos norte-americanos, né? Mas fora a derrota dos norte-americanos, a questão iraquiana impulsionou um crescimento exponencial das organizações armadas no Oriente Médio. E aí o que acontece? Depois da experiência iraquiana, eles já não conseguiram mais nada. Foram derrotados na Síria, não estão conseguindo chegar em lugar nenhum no que diz respeito ao Afeganistão. Existe a tendência a fazer um acordo com o Talibã. O Talibã é uma coisa de outro planeta, né? Eles devem ter vindo para cá em naves espaciais, porque não é normal. Eles derrotaram todo mundo que passou pelo Afeganistão. É incrível isso daí. Não, o efeito ele tem. Pode não ser um efeito decisivo e avassalador, mas é um efeito que leva a uma deterioração que é importante. Nesse momento, há toda uma tentativa de ofensiva aí do imperialismo. Se o imperialismo sai derrotado na Venezuela, abre uma crise em vários outros países onde eles já deram o golpe de Estado, são vários passos atrás importantes no que eles vinham fazendo, né? E já dá para notar isso aí. No Brasil, a ala da esquerda que começou a atacar a Venezuela já ficou muda. Já é um sinal de que é um deslocamento. Na verdade, no Brasil, apesar de toda boa sorte de Bolsonaro e tal, há um crescimento muito grande da oposição ao Bolsonaro, né? Esse também é visível. Até na direita. Até na direita. Até na direita, mas principalmente na esquerda, né, que é o mais importante. Até o Mourão. Aí o Mourão fala, não, quem sabe, estou aqui à disposição do povo. Rui, queria saber qual a importância nesse momento dos aliados internacionais da Venezuela. Porque a gente vê essa questão do Trump, que às vezes que ele visita o Putin, eles fazem reuniões, mas na política internacional, assim como na Síria, eles se confrontam e tudo mais, né? Queria saber se a Venezuela teria condições de resistir sozinho, caso os outros aliados mudassem de campo ou ela ficasse mais... dependesse só das suas próprias forças para resistir à ofensiva imperialista. E qual o possível impacto que uma guerra aberta teria no próprio Estados Unidos, assim, caso eles botassem tropas aqui e tudo mais, que desgaste isso aconteceria lá, na política lá, porque se isso facilitaria a derrota do Trump para mais à direita, mais à esquerda dos Estados Unidos. Bom, primeiro nós temos que levar em consideração que
A questão da Venezuela, ela justamente é aguda porque a Venezuela é um país economicamente estratégico, né? Maior reserva de petróleo do mundo. Maior reserva de ouro do mundo. Só isso daí já dá para muita confusão. Então, já começa por aí. Se os norte-americanos criam uma crise com a Venezuela, eles abrem espaço para os adversários, né? Para a Rússia é um prato feito, um prato cheio isso daí da crise venezuelana. Os russos estão comprando ouro da Venezuela, tudo. Aí o Trump fala, quem fizer negócio com a Venezuela e tal, bom, mas a China e a Rússia não vão fazer? Lógico que vão fazer. Turquia e tal. A Turquia, inclusive, mostra a correção da nossa avaliação, né? O golpe de Estado na Turquia arruinou as relações com os Estados Unidos. A Turquia virou uma espécie de Rússia, mini Rússia lá, né? Está em todas, na verdade. E existe aí um grande perigo de que a Arábia Saudita também se desloque dessa área de influência. Porque tem toda uma situação de crise aí do Bin Salman com os norte-americanos, né? Se essa crise se aprofundar, eu acho até que o Bin Salman está olhando e falando assim, não dá para conviver com esses caras. Pessoa muito traíra, né? E ainda tem o Irã. Hã? E ainda Tem o Irã. Quer dizer, a situação do imperialismo, ela é uma situação delicada, né? Sem falar na crise. Governo Trump, que não é o governo melhor para o imperialismo e assim por diante. Agora, o negócio é o seguinte, sozinho, não dá para progredir. Mesmo que você não tenha nenhum aliado formal, se você não for capaz de explorar as contradições do campo adversário, quer dizer, conseguir pequenas alianças e tal para tocar o negócio para frente, você está perdido. A ideia é que você vai sozinho, sem fazer acordo com ninguém, em momento nenhum, de nenhum tipo, é doida, né? Então, para resistir ao imperialismo, precisaria explorar todas as suas contradições, né? Mas a Venezuela tem aí aliados importantes, né, que estão contendo também a coisa. Os russos vetaram a decisão do Conselho de Segurança da ONU, os chineses se colocaram contra. A situação internacional está ficando mais tensa, né, por causa dessas coisas. Eu quero saber o que significa, porque a direita convocou atos em frente aos consulados na segunda-feira, e não houve aqui em São Paulo e em outros lugares. E o ato que foi convocado à tarde na ONU tinha pouco mais de 10 pessoas. Isso aí significa o quê? O imperialismo financiou, eles são impopulares e tal? Esses grupos são impopulares. A gente sempre falou isso aí. Existe um setor da burguesia da classe média que é uma base para a extrema-direita, fascista. Mas esse setor não é tão amplo assim. Ele é muito estridente, gasta muito dinheiro, a gente vê nas redes sociais, né? Mas não tem, eu não vi até agora nenhuma manifestação exclusiva desse setor aí que mostrasse que ele é tão amplo assim, né? Não apareceu. E a Venezuela é um cavalo de batalha já antigo da direita. Quer dizer que eles já teriam condições de estar mobilizando gente. Por outro lado, eu acho que eles perderam um pouco, eles recuaram ainda mais, por incrível que pareça, depois da vitória do Bolsonaro, né? A vitória do Bolsonaro não fez com que o poder, a influência desses setores aumentasse, mas pelo contrário, fez com que diminuísse. Agora o Bolsonaro está no governo, a demagogia deles era uma demagogia muito superficial, de ataque ao governo, tudo ao PT. E outra coisa também que é importante, né?
embora não seja o nosso tema aqui, que nosso tema é internacional. Eles não estão conseguindo o objetivo de liquidar o PT. Nem Lula. Nem o Lula. Pelo contrário, né? Nós estamos vendo de novo, ficou claro nesse episódio do irmão do Lula, uma retomada da mobilização em torno do Lula, em torno do PT e tudo. Quer dizer, no final, é como a gente falou, eles ganharam a eleição, mas não foi uma demonstração de força. Foi uma demonstração de que eles controlam o negócio, a direção do PT é muito boca aberta, capitula. Não acho que eles têm grande força para atos contra a Venezuela, não. Bom, a gente está dando nosso horário. Vou fazer mais uma pergunta da internet para a gente encerrar, mas agradecer também o superchat da Marta Leandro, que diz Lula livre, do Dorico Zinha, não sei como fala, mas Dorico, e do Davi Salles e da Jasmin Tsruta, que diz obrigada PCO por lutar pelo povo brasileiro. Bom, e a pergunta seria a seguinte, da Diana C. O autoproclamado golpista Guaidó prometeu à China e à Rússia que não sairão prejudicadas com uma eventual queda de Maduro. Você acha que Rússia e China permanecerão fiéis aliados de Maduro? Bom, com certeza eu não vou mudar de opinião por causa dessa promessa dele, né? Quem que acredita em promessa de malandro, né? Financiado pelos Estados Unidos. Eles podem até mudar de opinião, mas não vai ser por isso. Bom, a gente vai encerrando. Agradecer de novo todo mundo que participou, que estava no chat, que mandou superchat, que contribuiu com a vaquinha. Semana que vem tem mais análise internacional, às 14 horas, na próxima sexta, então fiquem ligados. Amanhã tem análise política da semana, também com o companheiro Rui Costa Pimenta, às 11h30 da manhã, ao vivo na Causa Operária TV. E para quem estiver aqui em São Paulo, aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, no auditório Frederic Engels. Então venha aqui na Rua Serranos 90 assistir com a gente a análise política da semana. Daqui a pouquinho, assim que terminar aqui a análise internacional, às 16 horas, tem o programa Música Clássica com o companheiro Afonso Teixeira. Às 19h tem Cineclube Luiz Buñuel, com João Silva e Vivian Guilhem. E às 8h30 da noite, o resumo do dia, terminando o dia de hoje com as principais notícias. Bom, é isso, eu agradeço novamente e peço para você se inscrever no nosso canal, se não estiver inscrito, contribua com a gente para fortalecer a nossa imprensa revolucionária e independente. Até semana que vem, mais uma análise internacional aqui na Causa Operária TV. Por isso, nós precisamos montar uma poderosa imprensa.
para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então, acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você, conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado.